Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 17, a substituição da liderança em Jerusalém por pressão dos judeus. Essas mensagens adicionais do livro de Gálatas foram motivadas por um versículo que eu digo que é uma grande luz para entendermos o que realmente aconteceu na época dos primeiros tempos da história da igreja. O versículo é Efésios 6, quando Paulo, ao terminar a sua carta aos Gálatas, no versículo 12, ele disse o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, isso acendeu uma grande luz. É um versículo que aparentemente não tem muita validade, mas aqui mostra toda a história mudou quando houve essa preocupação de aliviar a perseguição por causa da cruz de Cristo. Então, o motivo dos judeus crentes da igreja em Jerusalém voltarem para a circuncisão e a prática da lei foi principalmente devido à perseguição que sofria, grande perseguição que sofria por parte dos judeus e da liderança da nação de Israel. Então, aqui deixa claro, e aí ele continua, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Na verdade, irmãos, o motivo principal não é o zelo pela lei, o zelo por guardar a lei. O motivo principal é fugir da perseguição por causa da cruz de Cristo. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, a cruz define uma mudança drástica de duas dispensações. Muda a mudança da dispensação da lei para a dispensação da fé. E a dispensação da fé conta com o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, conta com a palavra de Deus, que é Cristo. Então, irmãos, muda-se totalmente. Próprio Paulo, no capítulo 5 ainda de Gálatas, ele disse no versículo 11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Irmãos, se Paulo quisesse se aliviar das perseguições, dos sofrimentos em seu ministério, era somente voltar a pregar a circuncisão. Então, todos os seus sofrimentos iriam, ser aliviados. Ele mesmo disse, em 2 Coríntios, isso eu falei numa live, 2 Coríntios capítulo 11, ele disse o seguinte, porque os que perseguiam a Paulo eram judeus crentes, eram os próprios judaizantes. Por isso ele fala aqui
no versículo 22, 2 Coríntios 11, 22, são hebreus, quer dizer, os que perseguiam a ele, os judaizantes que iam no encalço dele, causando-lhe sofrimento, enquanto ele trabalhava para levantar igrejas e edificar as igrejas, né, eles causavam sofrimentos a Paulo. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites. Irmãos, essas prisões e açoites são vindos principalmente por parte dos judeus, né? Em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Ele recebeu dos judeus, tá? Aqui não são judaizantes, são judeus, né? Fui 3 vezes fustigado com varas e 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Quem controla o som, está tendo um pouco de microfonia, por favor, diminui um pouco o som. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Irmãos, o som não está bem, tá com muito eco aqui, tá? Precisam trabalhar melhor no som aqui, né? Irmãos, qual é a vontade de Deus, como eu disse ontem? A vontade de Deus está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O mistério da vontade de Deus é encabeçar Cristo. Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E para isso, ele precisa encabeçar a sua igreja, e para que aconteça isso. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos... Eu vou ler versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E para isso acontecer, precisa da igreja. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, irmãos, aqui está muito claro que Deus tem uma vontade, e essa vontade é um anelo do seu coração e precisa ser executada. E ele vai qual é a vontade dele? É de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E para que isso aconteça, ele precisa gerar a sua igreja.
gerar a sua igreja, e a igreja será gerada pela vida de Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo, e se tornaria o seu corpo. A igreja, o qual é o seu corpo, né? Para que Cristo possa ser o cabeça sobre todas as coisas. Então é assim que Deus quer fazer. Assim, nós falamos ontem, Deus então levantou uma pessoa no meio de uma geração idólatra, onde ninguém se preocupava com a vontade de Deus. Todos buscavam interesse próprio, para o seu benefício próprio, sendo idólatras. Todos eram idólatras. Mas graças a Deus havia um homem, que era Abraão, que buscava o Deus verdadeiro. E finalmente o Deus verdadeiro se deu a conhecer, aparecendo a ele o Deus da glória. E quando apareceu a ele, esse Abraão, que buscava a Deus desesperadamente, o dia que ele achou, encontrou esse Deus verdadeiro, como eu digo e repito, ele então encontrou o Deus que criou os céus e a terra, o Deus onipotente, portanto, ele entregou a vida dele para o Senhor. Ele não se preocupou mais daqui para frente na luta pela sua própria necessidade, porque ele sabia que uma vez esse Deus da glória tomasse conta dele, irmãos, tudo que ele precisa seria atendido. Portanto, irmãos, nós devemos ter essa mesma atitude. Deus o enriqueceu extremamente e também enriqueceu o seu sobrinho Ló, mas ele nunca pôs, né, no coração a questão das riquezas. E Ló, pelo contrário, colocou seu coração na questão das riquezas. O resultado foi, finalmente, né, ir para Sodoma e perdeu praticamente toda a família. E é uma história triste. E Abraão nunca se preocupou com seu patrimônio terreno, seu patrimônio, né, aqui na terra. Tanto é que no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ver que ele partiu, né, dessa terra sem ter um palmo de terra, porque Deus havia prometido a terra para ele. Portanto, irmãos, ele aguardava uma pátria celestial. Ele não estava preocupado em buscar bens, patrimônio, terra aqui na terra. Irmãos, nós devemos todos ter esse coração. E, finalmente, através de Abraão, ele consegue levantar uma nação, e dessa nação, eu falei tudo isso ontem, né, através dessa nação, Deus então queria fazer, né, no meio de geração idólatra, ele tinha uma nação que seria sua propriedade exclusiva, uma nação que seria um reino de sacerdotes, uma nação santa. E tão somente o seu povo aqui na terra teria de ouvir a sua voz diligentemente e guardar a sua aliança, e o propósito de Deus seria concretizado. No entanto, nós vimos na história de Israel, por fim, por causa daqueles que, né, tomaram posse de poder em todas as épocas, rejeitaram o falar vivo de Deus, né? Assim como Deus havia levantado Moisés para dar direção para o povo, falar as palavras vivas de Deus, eles desobedeceram, eles não queriam ouvir. E assim todos os demais profetas foram levantados, eles perseguiram e no fim mataram a Jesus, que era o profeta que Deus enviou aqui na terra. Então, irmãos, infelizmente o povo de Israel não cumpriu o seu papel. E finalmente chegou o tempo, veio Cristo, foi perseguido, foi morto, e a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, né, marcaram um início
maravilhoso, irmãos, que é a geração da igreja. Quando a igreja foi gerada, irmão, Deus finalmente disse: agora eu posso cumprir o meu propósito, a minha vontade, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Vocês entenderam? E só que Satanás todo o tempo quer anular a cruz de Cristo. Se anulasse a cruz de Cristo, então, irmãos, não teria igreja. Sem a cruz de Cristo, não há geração da igreja. Sem a cruz de Cristo, não há perdão dos pecados. Sem a geração, sem a cruz de Cristo, o nosso velho homem continua vivo. E não haveria, irmãos, a nova criação. Então, graças a Deus, irmãos, hoje nós temos a morte e a ressurreição de Cristo, que através dessa obra de Cristo gerou a sua igreja. Então, os judaizantes queriam anular a cruz de Cristo, estaria anulando toda a obra de Deus. Portanto, irmãos, vamos voltar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, para nós tentarmos descobrir onde, como começou a igreja de uma forma pura, e como a igreja no início, quando foi gerada, a igreja não carregou nenhum dos vícios da prática da lei. O apóstolo Pedro, juntamente com os 11 apóstolos, apóstolo Pedro foi muito fiel, em falar da morte de Cristo e em falar da ressurreição de Cristo, e ele foi muito ousado em dizer para os líderes judeus que eles foram responsáveis pela morte de Cristo. Isso tudo, irmãos, foi um início poderoso da vida da igreja, como eu já falei ontem. Então, irmãos, voltando lá, vamos lá para o Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Eu falei ontem que qual era o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo no capítulo 1 de Atos era para dar poder, para gerar a igreja e dar poder para a igreja executar a obra de Deus. Então, a partir da cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo, inicia-se uma dispensação da fé dos que creem em nome de Jesus, e a partir de então começa a atuação forte do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. Portanto, é importante eu ler esse versículo, capítulo 1 de Atos, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8, qual é o objetivo de Deus batizar a igreja com o Espírito Santo? Primeiramente é para gerar a igreja, e em segundo lugar é para dar poder para a igreja poder se multiplicar, se expandir, levando essa vida para toda a terra. Então, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O propósito de Deus não estava resumido somente em Jerusalém, e não estava resumido somente em Judeia, ou expandindo até Samaria, mas o que Deus tem em mente é que a igreja seria como os que viviam a vida da igreja seriam como suas testemunhas.
né, e se expandiriam para toda a terra. Portanto, irmãos, a igreja não se resume apenas em judeus que creram no Senhor. Também teria que incluir todos os gentios que crerão no Senhor a partir daquele dia. E aí aconteceu um grande episódio, que é o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado e foi distribuído em forma de línguas sobre cada um dos 120 galileus que ali estavam em Jerusalém, orando e aguardando esse momento. E aí, assim, irmãos, todos os 120 perderam, né, o seu medo, o temor, né, eles foram ousados, passaram a pregar o Evangelho, cada um deles passou a pregar o Evangelho em outros idiomas, porque em Jerusalém havia juntado muitos judeus que vindo do estrangeiro e eram de línguas diferentes, idiomas diferentes. E aquilo, irmãos, foi um momento estrondoso, um momento que, né, marcou toda Jerusalém. Isso ficou uma coisa, um grande feito em Jerusalém. E tanto é que Pedro teve que levantar e falar a seguinte palavra. Eu vou só mencionar alguns versículos que eu tinha mencionado para mostrar para vocês, irmãos. Pedro, ele não trouxe em nenhum momento coisas da dispensação da lei. Em nenhum momento Pedro mencionou a circuncisão. Em nenhum momento Pedro mencionou da continuidade da prática da lei de Moisés. Em nenhum momento. Então, irmãos, onde se concentrava o evangelho que Pedro pregava? É isso que eu queria mostrar para vocês no capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus, né, realizou por intermédio dele, dentre vós, como vós mesmos sabeis. Quer dizer, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Quer dizer, eles mesmos não quiseram sujar as suas mãos de sangue, mas eles puseram o Império Romano para matar, né? Eles apelaram para Pilatos para sentenciá-lo à morte, e pelas mãos dos soldados romanos é que ele foi morto. Então são pelas mãos dos iníquos, e os judeus mesmo não quiseram sujar suas mãos. Ao que, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo era o tema principal da pregação de Pedro, porque a partir da morte e ressurreição de Cristo, irmãos, tudo muda. A dispensação mudou. Não era mais a dispensação da lei. A partir de então, era a dispensação da fé, de quem cresce em o nome de Jesus, né, estaria fazendo parte dessa dispensação e participaria do poder do Espírito Santo, né, para viver essa nova dispensação da graça. Então, aqui, eu li aqui na mensagem passada, mas eu quero fazer, aqui, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanecesse entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, Davi era profeta, sabia? Sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes
se assentaria no seu trono. Irmãos, essa mudança de dispensação tem por um objetivo. Qual o objetivo? Entronizar Cristo. Qual é o mistério da vontade de Deus? Não é fazer Cristo seu cabeça sobre todas as coisas? Então, Cristo teria que ser entronizado. Tinha que sentar no trono de Davi, ou não? Então, esse era o propósito, era a vontade de Deus, tá? Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, para Cristo poder ser entronizado como rei, ele precisava morrer e precisava ressuscitar. E Deus o ressuscitou. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isto que vós vedes e ouvis. O dia do Pentecostes era uma situação extraordinária, vocês estão vendo isso. O Espírito Santo, então, foi derramado para que acontecesse que Cristo seja entronizado, né? Então, o objetivo de tudo isso é de fazer Cristo ser o rei, Cristo ser o cabeça na igreja. Por isso aqui diz, no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, que mudança de dispensação. É outra dispensação, é outro início. Então agora, irmãos, se tem a esperança de Deus alcançar o seu objetivo, né, de entronizar Cristo, de fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Mas quem teria poder de fazer essa obra? Somente pelo Espírito Santo. E como o Espírito Santo operaria? Agora surgiu mais um elemento, surgiu a igreja. Não tinha igreja, agora surgiu a igreja. Então, como o Espírito Santo opera agora? Com a igreja? Por meio da palavra. Tá? Então, irmãos, por isso que eu disse ontem, eu vou repetir aqui, versículo 42 de Atos 2, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero repetir, irmãos, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo opera, Deus concede, Deus outorga o seu Espírito Santo, acontece, né, vem em um grande acontecimento, o dia de Pentecostes. Todos os 120 ficaram cheios do Espírito Santo. Cada um deles, irmãos, era um poder em pessoa. Falavam em outros idiomas, né? Eles não sabiam inglês, falavam em inglês. Não sabiam francês, falavam em francês. Esse é o poder do Espírito. Ele pode fazer o que quiser. É ou não é? E todos ficaram perplexos, todos ficaram assustados. O que aconteceu? Irmãos, esse é o poder do Espírito por meio da igreja. Tá? Só que, irmãos, a igreja não vive desses grandes acontecimentos todos os dias. Vive? Antigamente a gente falava para os jovens, né? Jovens, conferência de jovens. Os jovens, claro que não todos, mas tem um bom número dos jovens que vivem só de episódios da conferência de jovens. Numa conferência de jovens, eles são todos levantados lá para cima, né? Cheio de encargos, cheio da palavra, cheio do Espírito. Aí na segunda-feira já começa a descida. E a descida vai até a outra conferência. E quando chega outra conferência, a gente tem que ressuscitar os mortos. Todo mundo estava morto já.
E aí precisa de outro episódio para levantá-los, né, com poder novamente. Irmão, nós não podemos viver a vida da igreja de episódio em episódio, evento em evento. Nós precisamos manter constância. Graças a Deus, irmãos, hoje Deus nos deu ferramentas para manter a vida da igreja em uma constância do poder do Espírito Santo. Qual é a maneira? Perseverar. O que significa a palavra perseverar? Perseverar implica constância. Constância. É uma coisa constante, não vem de picos, né? De picos e episódios, mas é constante. Então, como nós podemos manter essa situação do dia de Pentecostes, mas que durante todos os dias, vou repetir a palavra aqui, diariamente. Como fazer com que essa situação extraordinária esteja diariamente na nossa vida? Como perseverar isso? Como manter essa constância? Todos os dias nós experimentarmos o poder do Espírito. Como manter isso? Perseverar na palavra dos apóstolos. E como perseverar na palavra dos apóstolos? É a comunhão. O que é comunhão? É nós ruminarmos, nós mergulharmos por imersão na palavra falada pelos apóstolos. E hoje, irmão, o Senhor nos deu ferramentas. Quando foi? 2022, é isso? Quando foi? 2022. No meio de 2022, a mim foi para a SEAP de Lorena, foi? Foi, né? E ali você percebeu que houve um esboço, né, Jones? Foi um esboço do que seria a imersão de hoje. Vocês pegavam, né? Os irmãos faziam um exercício, pegavam a mensagem e cada um tentava traduzir o sentimento da mensagem através de algumas figuras, tá? Assim era o início. Aí o PAC desenvolveu esse encargo e transformou em imersão. Que presentão o Senhor nos deu. Aí nós começamos a ter imersão, se eu não me engano, final de 2022, né? Passamos a ter imersão em 2023. E começou a ter uma equipe trabalhando para nos suprir do folheto da imersão. E a imersão nos ajudou demais. Irmão, a partir de então, começou a haver a possibilidade de nós perseverarmos na palavra dos apóstolos por meio da comunhão, por meio da imersão. E da imersão vieram os primeiros gritos de guerra. O Senhor sempre nos dá uma experiência e depois mostra que já há uma comprovação nas Escrituras, né? O Senhor nos mostrou imersão, depois mostrou em Deuteronômio 6 que Deus já queria que o povo de Israel praticasse a imersão, praticasse inculcar a palavra no coração, certo? Por seguidas repetições. Isso é imersão, certo? E o grito de guerra? Os primeiros gritos de guerra, né, foram um pouco até meio infantis, né? Mas assim, mas isso aqui serviu para levantar nosso ânimo, né? Para quem luta nas ruas, quem não é comportor, não sente a pressão nas ruas, não sabe da preciosidade de um grito de guerra. Mas quem enfrenta a dificuldade nas ruas, sabe como é necessário, né, o grito de guerra. Anima, encoraja, né?
Então, lá no parque começaram a inventar um grito de guerra, tipo assim, ó papai, ó mamãe, o que eu estou fazendo aqui, né? A minha mochila está vazia, né, tal, coisa desse tipo. Ai, ai, papai, né? Mas, irmãos, hoje, graças a Deus, o Senhor nos fez aprimorar tanto o grito de guerra, que os gritos de guerra são cheios de conteúdo da palavra falada da semana, e nos ajuda a fazer melhor imersão ainda. Nós temos o folheto da imersão, nós temos o grito de guerra que nos ajudam a inculcar a palavra no coração. E o Senhor nos deu os adolescentes para energizar com amor reverente à palavra, mudou tudo, né? Então, irmãos, isso dá possibilidade, irmãos, para cada um de nós vivemos essa vida do Espírito em alta. Você pratica a imersão? Você realmente desfruta de todo o potencial que a imersão pode te dar, através de grito de guerra? Você faz como os adolescentes, eles fazem anotação, né? Eles estão aqui já com um caderninho na mão, certo? Eu não sei o que eles estão anotando, mas estão anotando alguma coisa, né? Então eles pegam um caderninho, anotam e muitos depois ainda ouvem a mensagem, fazem a transcrição, e muitos ainda ouvem dormindo, ouvindo a mensagem, né? O Amin não toma mais remédio para dormir, né? O Amin hoje põe um fone de ouvido para a mensagem, começa a falar a mensagem e já dorme, né? Então, literalmente dorme com Deus. 20 minutos dá para ouvir, né? Tá. Então, literalmente dorme com Deus e acorda com Deus, né? Assustado, né? Acorda com Deus. Então, irmãos, não pense que você está acima dessa prática. Se você não praticar isso, você não mantém a sua vida no Espírito em uma constância. Vamos manter a inconstância? Permitir que, através da palavra, o Espírito Santo opere na sua vida todos os dias? Isso é perseverar. Aí o resto começa a acontecer. Eu não tenho tempo de descrever de novo Atos capítulo 2, versículo 42. Então eu vou pular já para Atos 4, versículo 32, que foi a leitura dessa manhã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, o resultado, irmão, o resultado da imersão na palavra, em perseverar, né, na palavra dos apóstolos, o resultado da comunhão nessa palavra que o Senhor nos deu, irmãos, o resultado é o quê? Produzir um só coração e uma só alma. Irmãos, isso é o efeito da câmara de ressonância. Deus está produzindo de todos nós esses fótons que estão dentro da câmara de energização, e agora chamo de ressonância, está colocando todas as nossas energias da vida em uma só frequência e em um só ciclo, isto é, na mesma fase. Quando vocês sabem que a transmissão é feita pelas ondas, transmissão de fóton, né? A luz é uma onda, é transmitida por uma onda eletromagnética, e toda onda tem um ciclo, né? Tem uma sua subida e descida, subida e descida. Então o ciclo completo é uma subida e uma descida, tá? E todos precisam estar no mesmo comprimento de ondas para poder ter coerência. Se nós estivermos em comprimentos de onda diferentes,
não tem como haver coerência. O que é coerência? Coerência é todos estarem na mesma fase, tá? Então, importante. E quem que nos uniformiza? Quem que nos dá a mesma frequência? Irmãos, é a palavra, porque a fonte da palavra é uma só. Não, a fonte não é de muitos mestres, a fonte é Deus, né? Tudo que Jesus fazia, ele disse em Atos 17, que os seus discípulos entenderam que tudo que Jesus fazia procedia do Pai, nada procedia nele. Então, irmãos, se a fonte é uma só, que é Deus, irmãos, só pode produzir o mesmo comprimento de ondas, só pode produzir uma mesma frequência. Então, todos nós estamos na mesma frequência, e cada comprimento de onda significa uma cor. Sabia disso? A cor vermelha tem um comprimento de onda, a cor verde, né, azul tem um outro comprimento de onda. Então, qual é a nossa cor? A nossa cor é a cor de Deus, né? É a cor de Deus, porque a fonte é Deus, a fonte da palavra é Deus. Então nós estamos sendo reproduzidos, né? A palavra de Deus está reproduzindo em nós a mesma frequência de Deus, e essa mesma frequência ainda não resolve o problema. Nós podemos ter todos a mesma frequência, mas não estarmos em fase. Se não estivermos em fase, enquanto a minha onda sobe e a sua onda está descendo, então a sua onda vai anular a minha onda. Vocês entenderam? Então, Deus tem que colocar todos no mesmo ciclo. Por isso, irmão, essa câmara de ressonância. Então, por nós mantermos essa constância na palavra, na comunhão da palavra, Deus está nos mantendo essa, né? Estamos tendo a mesma frequência, o mesmo ciclo, estamos intensificando, e nós temos a mesma direção, mesmo foco. Nós não temos direções diferentes, nós temos, né, conseguimos atingir um ponto minúsculo, né, e acertar na mosca. Por quê? Porque nós estamos todos direcionados no mesmo ponto, no mesmo foco. Irmãos, a unidade é extremamente importante da igreja para Deus poder realizar sua obra. Por isso, irmãos, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente, né, sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, percebe-se que o judaísmo era uma página virada. Esse começo maravilhoso da igreja em Jerusalém, você não vê Pedro, nenhum dos apóstolos, falarem em as coisas do judaísmo. Não, tudo era novo. Eles passaram a pregar sobre a morte de Cristo, ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo tinha liberdade para atuar, para agir, né? E as coisas avançavam. Eles tinham unidade, eles tinham unanimidade, e eles estavam desprendidos com relação às coisas materiais. Eles ofertavam e entregavam tudo aos pés, né, dos apóstolos. Eu posso até continuar lendo aqui, ó, versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía ao qualquer um que, à medida que alguém tivesse necessidade. Então, irmãos, não é que eles próprios praticavam, né,
praticavam boas ações segundo sua vontade própria, não. Eles vendiam suas propriedades e entregavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, está entregue para os apóstolos, para a obra do Senhor. Irmãos, hoje de manhã eu gostei muito da atitude do irmão Ami, né? Ele levantou aqui para pedir desculpas, porque ele viu que os irmãos que prepararam a bolsa, prepararam um folheto para você fazer voto do sócio do Evangelho. E não falaram nada de investidura do reino. Então, os irmãos que ajudam a mim aqui, o foco estava na região da preocupação que está faltando dinheiro na região, nós precisamos suprir isso, precisamos suprir aquilo, essa preocupação. Mas o Ami tem um coração correto. Ele diz, o princípio de Deus aqui é vender tudo e depositar aos pés dos apóstolos. Não é preocupar cada um primeiramente na sua região. Deus vai suprir. Certamente entregando aos pés dos apóstolos, para a obra geral acontecer, e o Senhor vai... A obra regional faz parte da obra geral. Se quem está à frente não consegue ver, certo? Então ele não deveria estar à frente. Então, irmãos, fique descansado de que o Senhor sabe todas as coisas, mas desde que o seu coração esteja correto. Nosso coração, irmãos, não é cada um egoístamente pensando em si mesmo, na sua própria região, na sua própria igreja. Irmão, vamos pensar no avanço da obra. Vamos pensar, irmão, se não houver avanço da obra no geral, irmão, em vão nós lutamos na nossa cidade, em vão nós lutamos na nossa região, é ou não é? Tudo isso é para o Senhor poder fazer o Evangelho do Reino alcançar toda a terra. Eu estou aqui lutando no Cone Sul, é para quê? Para que o Evangelho do Reino alcance toda a terra. Então, o avanço na Coreia, eu faço parte. O avanço da obra no Japão, eu faço parte. Eu me preocupo com como mandar missionários para lá. Eu me preocupo com o centro de obra na Europa. Eu me preocupo com o centro de obra nos Estados Unidos. Eu me preocupo com o centro de obra na África. Eu me preocupo com a obra acontecendo na África, mandando missionários. Irmãos, é isso. Nosso coração tem que ser grande, tanto do tamanho de Deus. E o resto Deus cuida. Ou não cuida? Esse testemunho dessa irmã simples de Holândia, irmãos, como nos tocou a todos. É tão simples, é ter um coração correto, e um coração desesperado em também querer participar. Irmãos, olha só, fazendo faxina, trabalhando como Uber, irmão, para lutar, para ter participar de uma cota de investidores do reino, e o coração dela é em participar de 3 cotas. Irmão, que coisa, né? Isso é uma coisa de emocionar, e nós que temos talvez mais condições, não temos esse coração, né? Então, que o Senhor possa realmente, através da câmara de ressonância, irmãos, nos também poder aplicar esse poder sobre nós, o poder do Espírito Santo, né? Tá bom? Então, graças ao Senhor, as coisas estão mudando. Hoje de manhã, vendo toda essa alegria dos irmãos, né, Maurício me comentou, ele comentou assim, a gente fica realmente boquiabertos com relação a tudo que aconteceu no começo de Atos dos Apóstolos. Eles eram, né, da multidão que creram, era o coração e a alma, né, e coisas extraordinárias Deus fazia por meio deles. Irmãos, aí o Maurício comentou comigo, mas o que está acontecendo hoje é numa dimensão muito maior. Esse fato descrito no Atos dos Apóstolos está acontecendo entre nós, irmãos. Você não está maravilhado? E numa escala muito maior. Isso está acontecendo, irmão, em todas as partes da terra. Não é só no Cone Sul, não é só, né, alguma região
do Brasil, alguma região da América do Sul, mas, irmãos, isso está acontecendo em todo lugar. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, a gente acompanha o que está acontecendo na Coreia, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na África do Sul. A África do Sul teve uma reunião, né, Rodrigo? Acabou de chegar agora de manhã, um número muito grande de pessoas indo na igreja em Johannesburg. Mas que coisa! Está acontecendo, né? Enquanto a gente estava transmitindo ontem a live, o CEAP de Luanda, em Angola, estavam participando. Os irmãos do Quênia, os irmãos de Congo, estavam participando. Irmãos, isso está acontecendo em todo lugar. Por quê? Porque a fonte que estimula é a mesma. A palavra é a mesma. Então não é só nós aqui estamos tendo uma só alma, um só coração, mas isso está acontecendo em toda a terra. Que coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, vamos lá para 4:22. Atos 4:22. Ou melhor, vamos comentar um pouco sobre a cura de um coxo. Vamos lá? Capítulo 3 de Atos. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que eu tenho aqui? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Na primeira fila diante de mim, aqui tem várias médicas aqui, ó. Várias médicas, né? A doutora Satiko foi até titular de uma cadeira na medicina da USP, né? E estão aí, ó. Não vão me deixar errar no meu comentário. Como pode um homem que já nasceu coxo, nasceu paralítico, não tem músculo ali, não tem os nervos, não tem, né? Como pode? Para mim é impossível, não há possibilidade. E depois nós sabemos mais tarde que era um homem de mais de 40 anos. 40 anos paralisado, já de nascença. Ele não tem nada para conseguir ficar em pé. Não tem nada. Não é? Vocês que são médicas, não me deixam mentir. Não tem nada. E não só ele ficou de pé, ele saltou. E depois que ficou de pé, ele saltou. Versículo 9 e 10. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. Apegando-se
ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Irmãos, os judeus pedem sinais, e toda vez que acontece algum sinal, eles sabem que vem de Deus, é Deus quem faz isso. Então os judeus se apegaram a Pedro e João e correram para junto deles, todos atônitos. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Soltaram o homicida e crucificaram Jesus. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, olha só a ousadia de Pedro, de João, que ousadia, acusando e condenando os judeus que mataram Jesus. Isso mais tarde se torna tudo impressão. Eu estou falando tudo isso para vocês perceberem que isso é que nem numa panela de pressão, vai juntando pressão, vai juntando pressão, juntando pressão, tá? Aí, versículo 16, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Embora vocês foram responsáveis pela morte de Cristo, mas Deus já havia predestinado a morte, o sofrimento e a morte de Cristo, né? Arrependei-vos, agora cabe a vocês arrependimento. Não é mais na era da lei. Agora, irmãos, é a era da graça. Para acontecer, né, você participar da dispensação da fé, da era da graça, primeiro ponto é arrepender-se. Arrependei-vos, portanto, né? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Onde está isso no Velho Testamento? E vocês não estão ruminando a mensagem. Onde está? Os cooperadores têm que saber, né? Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, Deus disse: suscitarei um profeta semelhante a ti, Moisés, né? E a todo que a ele não ouvir, pedirei contas, tá? Então isso está em Deuteronômio 18. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o
primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Você achou alguma coisa interessante que ressaltou seus olhos, não? Nesses 2 versículos que eu li? Em Abraão e na sua descendência, que é o descendente Cristo, Deus prometeu que abençoaria todas as famílias da terra. Não é? Gálatas 3:14, como diz? Vocês não sabem, então vamos ler. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E através do Espírito prometido, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Está acontecendo na igreja, acontecendo conosco. Só que primeiramente, o versículo 26, vocês não prestaram atenção. Versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, para abençoar todas as famílias da terra. Só que assim que ele ressuscitou a Jesus, ele enviou primeiro para quem? Enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar. Os judeus tinham o privilégio de ser o primeiro a receber essa bênção. Então os judeus crentes receberam primeiramente essa bênção, mas eles têm que saber que essa bênção não é exclusivamente deles. Essa bênção iria para todas as famílias da terra. Mas os judeus não têm esse conceito, achando que tudo é só para os judeus. Até para Pedro e na casa de Cornélio, e ele se admirou quando o Espírito Santo também foi derramado, batizou, né, aqueles gentios que creram no Senhor Jesus. Então não tem esse conceito de que isso é para toda a terra, né? Bom, aí, irmãos, começa a oposição. O tema o foco desse, voltar para o livro de Atos, para mostrar para vocês, primeiramente, irmãos, houve uma mudança de dispensação de fato. E quem liderava essa mudança de dispensação de fato, não estava mais preso às coisas da dispensação da lei. Você não vê Pedro e João falarem sobre a lei, circuncisão ou Moisés, mas eles passaram a falar da morte e ressurreição de Cristo. E o Espírito Santo agia e atuava com grande poder, né? Fazendo um coxo de nascença andar. Você quer um poder maior do que isso? Fez um coxo andar de nascença, né? Então, ninguém pode ir contra o que o Espírito Santo está fazendo, tá? Então, surge entre a liderança dos judeus uma oposição. Capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Já tem três, vamos chamar assim, três instituições diferentes, tá? Tem os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subiram o número de homens a quase 5.000 homens na igreja de Jerusalém. Que maravilha, né? Aí no versículo 5, eles prenderam, né, a Pedro e a João, e ficaram a noite lá na prisão, e no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Quem são as autoridades aqui? As autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, e todos os que eram da linhagem de sumo sacerdote.
Então, vocês estão vendo várias instituições aqui, tá? Os sacerdotes, capitão do templo, os saduceus, juntando agora quem? Os anciãos, os escribas e os sumos sacerdotes, vários sumos sacerdotes, né? Porque um só fica no turno do ano, mas vários são como é que fala? São suplentes, né? São suplentes. Irmãos, vocês lembram de quando eu falei que o problema é quando o homem ele adquire uma posição de poder? Vocês se lembram que eu, lá em São Paulo, falei de uma palavra em inglês, né, Ami? Você lembra ainda da palavra em inglês? Opa, como é que é? Como é que é? Establishment. Tá certo? Bom, pelo menos as aulas que ele perdeu, não perdeu mais agora, né? Irmãos, establishment, eu defini, aliás, não sou eu que defino, né? Vocês podem até ver no dicionário, até mesmo no Google, né? Qual a definição? É um grupo, né, dominante, uma elite que controla, né, o poder sobre sobre uma sociedade, uma organização, né? E geralmente é uma elite autosselecionada, quer dizer, eles mesmos escolhem quem, e infiltram-se em diversas instituições que sustentam o poder, tá? Para se manterem sempre no privilégio e no poder. Essa foi a dificuldade de aceitarem os profetas quando falam da parte de Deus, que geralmente é contra essa consolidação de um poder humano. Por isso que eles perseguiram a todos os profetas e perseguiram a Jesus, tá? Eu já li esse versículo lá em João capítulo 11. Eles não queriam perder o seu lugar. E infiltrando em demais instituições, irmãos, quais são essas instituições? Eles estavam no meio dos que cuidam do templo, estavam no meio dos sacerdotes, estavam no meio da seita dos saduceus, estavam no meio da seita dos fariseus, estavam, né, entre os escribas, estavam entre os anciãos e estavam entre o grupo que revezavam para assumir o sumo sacerdócio. Quer dizer, eles, né, esse grupo que controlava todas essas instituições, mantinha esse grupo no poder. E quando alguém está no poder, não quer mudança. E geralmente quando Deus fala, é mudança. Porque Deus não para no mesmo lugar. O Senhor quer avançar, quer ir embora. Então, quem não quer mudança, irmãos, é contra o falar de Deus. Então, foi, né, isso, tá? Bom, então, o que aconteceu? Pondo-se perante eles, o arguíram, com que poder e em nome de quem fizeste isso? Estou no versículo 7. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmão, nossos apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Lhes disse: autoridades dos povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste. Irmãos, é muito pesado, toda hora Paulo estava lembrando eles, né? Que vós crucificaste, Paulo não, Pedro, vós os crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que esse está curado perante vós. Irmãos, agora esse nome de Jesus tem poder. E onde está o poder no nome de Jesus, irmãos? Na morte e ressurreição. Se você anular a cruz de Cristo, não tem isso. Então, graças ao Senhor, em nome, né, desse Jesus que eles crucificaram, Deus o ressuscitou, irmãos,
é que tem o poder de curar. Este Jesus é a pedra angular. Bom, eu não vou ler para ganhar tempo. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles não fizeram faculdade, provavelmente, né? Não sei se terminaram primário, né? Não sei se ensino básico, né? E admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer ao contrário. Irmão, tem aí a prova. O homem foi curado. Vai falar o que em contrário, né? E mandando sair do sinédrio, consultaram entre si. Que era o sinédrio? Sinédrio era a Suprema Corte, tribunal, né? Supremo Tribunal, que decide tudo, né? Dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Irmão, não tem como negar diante de um sinal, né? Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Vamos proibir que eles falem em nome de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, e esse nome tem poder, tá? Mas Pedro e João lhes responderam. Olha a ousadia de Pedro e João. Eu quero chamar a atenção disso, vocês vão ver um contraste para depois. Nesse momento, Pedro estava ousado. Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmão, nós também somos testemunhas de tudo que está acontecendo. Você é ou não é testemunha? Ó Senhor Jesus. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, porque acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então aí, a partir de então, irmãos, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, vocês sabem que essas autoridades podem pressionar a igreja. Já advertiu, e Pedro e João continuam ousados, acusando que eles mataram Jesus, né? E em nome desse Jesus é que as coisas não estão acontecendo, a cura milagrosa está acontecendo, né? E eles proibiram, mas eles continuam. Irmãos, as autoridades aqui na terra, eles têm poder para usar a força policial. Podem ou não podem? Não só a força policial, se for necessário, a força militar. As autoridades podem usar de tudo que disponham para silenciar você, a igreja. Tanto é que, na Idade Média, muitos foram perseguidos e muitos foram mortos. A espada, né? Foram violentamente mortos. Então, irmãos, contra essa violência, a igreja não pode fazer nada. O que a igreja pode fazer? Nós temos exército?
Nós vamos devolver na mesma moeda? Vamos treinar nossos irmãos a lidar com espada? Estou falando daquele tempo, né? Ou lidar com armas? Vamos nos defender? Não, Deus não nos deu essa recomendação. Então, a quem apelamos? Numa hora dessa? A Deus, né? Na pressão, nós apelamos a quem? A Deus, tá? E, irmãos, tudo que nós temos que fazer é apelar para quem é superior a eles. Nós não temos uma arma para atirar, e não vamos fazer isso, claro, irmãos, mas nós apelamos ao Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas, Ele sabe o que faz. Então, essa é a nossa atitude, a atitude da igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja, é a nossa autoridade máxima, tá? E interessante que esses versículos que eles mencionaram na oração, está em Salmo 2, lembra do Salmo 2 que eu tenho lido várias vezes? Salmo 2, dá uma olhada, Salmo 2, Senhor Jesus. Salmo 2 refere-se a quê? Versículo 1: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, as nações sob o inimigo instigando as nações, os príncipes, a liderança das nações, para o quê? Para que se libertem, né, da conexão com Deus e também com Cristo. As nações são instigadas por Satanás a se libertarem de qualquer ligação com Deus e com Cristo. Mas, infelizmente, quem estava incluído nisso eram os líderes judeus, não eram as nações. Então, os líderes judeus foram incluídos nessa rebelião contra Deus e contra o seu ungido, tá? Então, irmãos, é triste a gente falar sobre isso, tá? Então, aí, eu vou ler aqui no final só, versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Irmão, nós não queremos apenas vir de reivindicar, Senhor, né, devolve na mesma moeda que eles estão nos atacando, não, nós só queremos ter liberdade de pregar o evangelho, não é? Nós pedimos para o nosso Senhor nos dar intrepidez para pregar o evangelho, né? Pregar a palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome de teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Deus dos céus, cabeça da igreja, não armou a igreja com tanques, armas, mísseis, mas Ele armou a igreja com o quê? Com o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a fazer o quê? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmão, a nossa arma é a palavra. E quem nos dá poder para anunciar a palavra com intrepidez é o poder do Espírito Santo, tá? E daí veio da multidão dos que creram, era um de coração e a alma, tá? Aí vamos pular lá para Atos capítulo 5, versículo 12, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes
ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Irmãos, isso é a resposta de Deus à oração da igreja. Irmãos, não é Deus vindicar o meu sofrimento, mas é Deus me armar com mais poder do Espírito para eu pregar o Evangelho, levar essa palavra adiante. Quem tá praticando mandar imersão para os seus contatos? Irmão, essa é uma arma poderosa. Deus não entregou uma metralhadora na sua mão, mas Deus entregou a imersão nas tuas mãos. Como você pode lutar? Manda a imersão para os seus contatos. Você imagina o quanto isso vai se tornar permeável no meio da sociedade. Muitos vão estar recebendo a imersão, vão estar se beneficiando da palavra do Senhor. Essa maneira de você anunciar a palavra com intrepidez, tá? Ó Senhor Jesus. E novamente, irmãos, foram presos. Capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Os apóstolos todos foram presos numa prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Irmãos, essa é a arma que Deus tem, né? Abriu as portas do cárcere e os conduzindo para fora, e lhe disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Irmãos, a nossa resposta a toda pressão e perseguição é pregar o Evangelho, levar essa vida, a palavra dessa vida para o povo, né? Por isso que precisamos de mais ceapistas, né? Precisamos de mais comportores, precisamos de mais TCI, adolescentes, jovens e intendentes. Precisamos de mais irmãos e irmãs engajados para anunciarmos a palavra com intrepidez. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere, mas eles já não estavam mais no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas, aí ninguém encontramos lá dentro. Todos os guardas estavam ali, todos os sentinelas, todos os vigias estavam ali, mas ninguém viu eles saírem. Então, irmão, isso só Deus pode fazer, né? Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Irmãos, essa é a nova dispensação, é a dispensação da fé, dispensação do Espírito, a dispensação da graça, é o momento da igreja. Irmãos, você pode contar com tudo isso. Isso tudo está disponível para a igreja. Você não tem tanque à disposição, você não tem rifle à disposição, você não tem metralhador à disposição, mas você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra que opera milagres. Aí trouxeram ao sinédrio e sumo sacerdote interrogou, versículo 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchesse Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Quer dizer, sentiu o golpe, né? Vocês estão dizendo que nós é que temos culpa no sangue de Jesus.
Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, eles não obedeciam às autoridades. Olha só que ousadia. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Quer dizer, ele continua ousado, né? Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quem obedece à fé, quem crê, entrou numa nova dispensação, e quem entrou numa nova dispensação, Deus deu o Espírito Santo. Deus outorgou o Espírito Santo. Irmãos, hoje nós, como a igreja, recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo do nosso lado, que pode operar milagre, pode operar tudo, com o seu grande poder, né? E nós podemos acioná-lo pela palavra. Tá? Aí, irmãos, capítulo 6, é onde quero chegar com vocês, tá? Na verdade, eu anotei um monte de coisa aqui, mas não vou conseguir falar, tá? Então, no ano, irmãos, capítulo 6, tudo culminou na história de Estevão. Vocês estão percebendo que eu relatei a vocês como a igreja, né, vivia debaixo do poder do Espírito Santo, vivia numa constância de perseverar na palavra, na comunhão, não é isso? E o Espírito Santo operava grandemente entre eles, fazia milagres, e os apóstolos tinham ousadia, né, para enfrentar as autoridades que mandaram eles não pregarem mais em nome de Jesus. Eles não obedeceram às autoridades, porque cabiam a eles obedecer a Deus, continuar fielmente pregando a palavra. Irmãos, isso estava entalado, né, na garganta das autoridades, e era como uma panela de pressão, estava ali, já chegando ao nível de explodir. E quando chegou no Estevão, eles acharam uma maneira de extravasar essa pressão, tá? Estevão, capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos, os escribas, e investiram, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, irmãos, o que estava entalado na garganta deles, das autoridades, é que a igreja não pregava a lei de Moisés, não pregava as coisas da dispensação da lei, e antes pregava a Jesus, pregava a esse ressurreto, e com todo o poder que o Espírito Santo agia por meio da igreja, eles nada podiam fazer, só que isso estava mudando os costumes de uma nação. E a nação de Israel é fundada em cima da lei. A hora que você
balançar os alicerces de uma nação que praticamente é a sua constituição, né? Você vai abalar a nação toda. Então, a preocupação em manter, né, essa nação em pé, ou a preocupação em manter os que estão no poder, né, ter o continuismo, irmãos, essa pressão de introduzir uma nova forma de viver, que é a igreja, começou a incomodar e começou a aumentar, né, e chegou o momento de explodir. Tá? Aí versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. E aí capítulo 7 é todo o discurso de Estevão. Quem não leu ainda, eu peço para você ler com muita atenção, com muito carinho. Vocês vão perceber muita luz nesse capítulo. Não tenho tempo de falar sobre isso, mas irmãos, ele não começa com Moisés, ele começa com Abraão, mostrando que Abraão, né, o que Deus, a incumbência que Deus tinha ao chamar Abraão era superior à de Moisés, né? Então Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus, e Deus deu toda a promessa por ele ser o pai da fé. E Moisés veio para conduzir o povo e dar a lei para o povo apenas numa dispensação, até que viesse o descendente prometido a Abraão. E quando chegasse o descendente, irmãos, essa dispensação mudaria. Entraria numa nova dispensação, porque Deus não tem intenção apenas de perpetuar o judaísmo. Deus quer introduzir uma nova dispensação para poder fazer a sua vontade, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas. No entanto, a liderança dos judeus não entendeu, né? E aí veio toda essa pressão e ele termina, né, Estevão termina mostrando: vocês que falam tanto em Moisés, tanto, né, em venerar Moisés, da lei que Moisés deu, mas quando Deus usou Moisés para falar ao povo palavras vivas, vocês se lembram dessa palavra? Né, capítulo 7, versículo 38, quando ele recebeu palavras vivas para transmitir aos seus pais, dos israelitas, eles desobedeceram. E depois, ao longo dos tempos, Deus sempre mandou mensageiros, mandou seus profetas, e vocês desprezaram. E vocês mataram os profetas que anunciavam a vinda de Jesus, e vocês mataram Jesus, né? Então, quando chegou a esse ponto, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, isso significa o quê? Eles já estavam cheios da pressão, né, de querer fazerem um mal contra a igreja, calar a boca da igreja. Ele chegou ao ponto máximo. Essa panela de pressão explodiu. Pum, explodiu, né? Aí, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso quer dizer, irmão, nessa dispensação da fé, o Filho de Deus está em ação. Embora ele esteja à destra do Pai, ele está em pé. É a vez dele. A igreja, irmãos, é a vez de Cristo. Cristo hoje, ele reina, ele governa, ele dá direção. Irmãos, aí eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém,
e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, a partir desse momento, a história da igreja de Jerusalém começou a mudar. Essa pressão toda, né, das autoridades entre os judeus, né, chegou ao ponto máximo, explodiu. E essa perseguição, embora no livro de Atos dos Apóstolos apenas registra em um versículo, mas essa perseguição, eu não tenho tempo de hoje, talvez na próxima mensagem a gente entra nisso, né? Essa perseguição foi cruel, foi traumática, né? A descrição é só nesse versículo, mas se você lesse nos testemunhos de Paulo, quando ele perseguia a igreja, ele metia no cárcere, perseguia e metia no cárcere homens e mulheres e colocava na prisão, e depois ele tinha autorização do sacerdote para isso, ele levava para tribunal para julgar, e nesse tribunal podia julgar a morte deles, tinha esse poder de matá-los, e ele dava o seu voto de que deveria matá-los. Então, irmãos, isso aconteceu provavelmente em toda Jerusalém, Judéia e até Samaria. Eles perseguiram. Por que eu posso dizer isso? Certamente, irmãos, eles percorreram todas aquelas regiões para perseguir os cristãos. Por quê? Porque quando Paulo se converteu, ele estava indo perseguir quem? E onde? Ele levou a carta de autorização do sacerdote para prender os que seguiam a Jesus, eram do caminho, aonde? Na Síria. Não é mais Judéia, não é mais Samaria, já foi até a Síria. Vocês entenderam? Então a perseguição não só se limitou a Jerusalém e a Judéia, né? Eles estavam indo para a Síria, então eles já estavam saindo, tá? Então, irmãos, a partir desse momento a pressão se torna cada vez maior. E os discípulos que foram dispersos estavam todos assustados. Embora alguns saíam para pregar o evangelho, mas muitos estavam assustados. E, irmãos, eu vou terminar o seguinte. Aí começam a surgir, nessa pressão toda, surge dentro da igreja de Jerusalém, um partido que era aliviar um pouco a perseguição. E como se alivia a pressão da oposição, da perseguição? Como se alivia? Eu acabei de ler Gálatas 6. Agora vocês vão entender Gálatas 6, 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para quê? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vocês entenderam? Ou é a cruz, ou a perseguição. O que você escolhe? Né? Quem não quer ser perseguido, volta a pregar a circuncisão. Então, aí que surgiu entre os que creram em Jerusalém, os judeus que creem em Jerusalém, um partido de que vamos voltar a pregar a circuncisão, e assim alivia-se a nossa perseguição, nosso sofrimento. Pedro, na sua liderança, você está sendo muito radical. Você que provocou todo esse sofrimento para a igreja. Por isso, irmãos, houve uma mudança. Era isso que eu queria que vocês percebessem, que a história da igreja de Jerusalém não é exatamente aquilo que nós entendíamos. E agora nós estamos entendendo melhor o que realmente aconteceu. Tá? Então vamos dar continuidade na próxima mensagem. Amém. Jesus ao Senhor. Olá, eu sou Walter Jorge. Hoje vim aqui participar aqui numa reunião do PCAP, estar com os meus irmãos, irmãs. É uma alegria estar aqui com eles, estarmos aqui na bênção do Senhor, estarmos a partilhar a palavra do Senhor, nos enchermos
da sua palavra, para nos purificar o nosso coração, para que o nosso coração fique cheio de paz, de amor, de humildade, para que nós possamos levar a palavra do Senhor aos nossos irmãos distantes, que tanto precisam da palavra do Senhor. E aqui recebemos as graças do Senhor, recebemos muita palavra do Senhor, partilhamos, oramos, cantamos com alegria, na paz do amor, e que o Espírito Santo cada vez mais nos ilumine os nossos corações, as nossas almas, para que nós possamos seguir o caminho com retidão e com justiça. E venham, meus irmãos, venham ter connosco, partilhar a palavra do Senhor, orar connosco, divulgar a palavra do Senhor. Venham connosco, venham, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.